Boa noite a todos, cá estamos no nosso Evangelho de hoje. Vamos começar com a nossa canção. Cantar na página 19. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, como uma no calor. É seu chão e ajuda com o ardor, entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, acompanhou na cruz e Assis, filho adoptivo da luz, um mensageiro. Dá-nos um amitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, meditar do céu, ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz, pelo nosso e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, e aos filhos do Calvário a dor abrandará. Pedimos, Senhor, que nos abençoe o nosso Evangelho de hoje, que permitas que os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos protetores possam estar connosco nestes breves momentos, ajudando-nos a criar um ambiente com mais serenidade e com mais paz. Seja connosco, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, os itens 1, 2, 3 e 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e disse-lhes: Que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E eles responderam-lhe: Uns dizem que sois João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou qualquer um dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós, outros, quem dizeis que sou?
Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai, que está nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, e o seu espírito estava em dúvida, porque uns diziam que João tinha ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Mandai cortar a cabeça de João. Mas quem é esse de quem ouço falar grandes coisas? E ele tinha vontade de o conhecer. Após a transfiguração, os seus discípulos interrogaram-no então e disseram-lhe: Por que é que os escribas dizem que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondeu-lhes: É verdade que Elias devia voltar e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, e trataram-no como quiseram. É assim que eles farão sofrer às suas mãos o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que lhes tinha falado de João Batista. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam. As ideias dos judeus, nesse ponto, como em muitos outros, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver, sem terem uma ideia precisa de como as coisas podiam acontecer. Eles designavam pela palavra ressurreição, que o Espiritismo chama mais corretamente reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou do espírito à sua vida corpórea, mas num outro corpo formado de novo para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se então, segundo a sua crença, João Batista fosse Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Do livro Vem Comigo, vamos ler a mensagem Questionar. Procura sempre que possas refletir e meditar um pouco. Não precisas de o fazer obsessivamente, mas tão somente de forma disciplinada e tranquila. Em que momentos tens procurado buscar respostas para as dúvidas que se te põem? Em que momento tens batido à porta do verdadeiro socorro nos momentos difíceis da vida para que ela se te possa abrir? Não basta ler as grandes lições que o Mestre nos concedeu. Sem que se medite sobre elas, dificilmente o entendimento será conquista nossa. Dizes que queres saber mais, compreender mais, que queres evoluir mais, mas que fizeste já para o conseguir. Questiona a tua alma e receberás respostas surpreendentes. Porque quem já tem algo, mais poderá receber. Quem mais sabe, mais dúvidas terá e certamente mais perguntará, ainda para obter mais respostas, e quanto mais souber, mais lhe será ensinado. Questiona o porquê das dores e a resposta surgirá clara. São duas leituras, entramos num outro campo, agora do Evangelho. É um campo que esteve escondido, vou dizer, mais de 1500 anos. Porque a partir do momento em que a mitologia romana entrou na Igreja Cristã, depois mais tarde transformada em católica, tudo foi adaptado, segundo as conveniências, às crenças mais consentâneas com o poder dos dirigentes religiosos. Então a palavra ressuscitar expressava na linguagem aramaica, portanto,
que era uma linguagem que tinha cerca de 5 mil vocábulos. Hoje, a língua portuguesa tem muito mais de 100 mil vocábulos. E, portanto, havia palavras que respeitavam várias ideias, tinham várias significações. O que era dado como, digamos assim, como esclarecedor eram as proposições que eram aplicadas, ou ressuscitarem a carne, ou ressuscitar de a carne, ou a profissão em, ou a profissão de. O que quer dizer que em a carne era na carne. Ressuscitar na carne era voltar ao corpo. Voltar ao corpo. E ressuscitar da carne era sair do corpo. E esta pobreza, digamos assim, linguística, fez com que se entendesse durante muito tempo que ressuscitar só tinha uma significação, era a pessoa estar em coma e voltar à vida normal. Não era em a carne como se fosse o reencarnar, encarnar. E isso acabou por criar o dogma, digamos assim, da fé que se não discute, da fé não daquilo que Jesus tinha falado, mas da fé que os religiosos impuseram ao povo para que lhes obedecesse. Jesus é claro, ao perguntar a Simão Pedro, ou melhor, a perguntar aos apóstolos, quem diziam os homens que é o Filho do Homem, quem diziam que ele era, vai esclarecer que poderia ser qualquer profeta reencarnado, como dizia o povo, que era uma crença, ou podia ser a manifestação espiritual de algum desencarnado, como seria, em teoria, a questão de poder ser João Batista a falar pela boca do Cristo. E nessa altura seria aquilo que se chamou durante muito tempo incorporação, mas seria a manifestação psicofónica. Aliás, como em vários momentos da vida de Jesus, isso acontece ao ouvirem-se as vozes do céu, ao ouvirem-se os Espíritos falar. Então, durante muitos séculos, as pessoas perderam o sentido da racionalidade das coisas e da justiça das coisas. E, portanto, não era possível acreditar, sem serem obrigados, que as crianças nascessem com doenças profundas, que morressem ao nascer, por exemplo, nós dizemos desencarnar, mas a palavra era morrer mesmo. E, portanto, não era possível essa justiça divina, que funcionava de uma maneira para uns e de outra maneira para outros. Não, é importantíssima esta passagem do Evangelho, a seguir às várias moradas da casa do Pai, falar na possibilidade de, nessas moradas, se voltar à vida, se voltar a ocupar um corpo físico. Não é o mesmo corpo físico. Se fosse, como o caso do Lázaro ou da filha de Jairo, certamente que estariam os corpos em estado de coma e, portanto, poderia ser, digamos assim, uma manifestação magnética potentíssima que Jesus também tinha para o fazer. E então era ressurgir de novo na mesma vida, não era noutra vida. Mas a questão não era essa, a questão era que, ao falar, podia ser Elias, Jeremias, Daniel, qualquer dos profetas, era alguém que tinha vivido antigamente e que tinha voltado à Terra, exatamente como diz o texto do Evangelho, tinha voltado à Terra num outro corpo. Os corpos são diferentes, mas o Espírito é o mesmo, que vai fazendo as suas viagens, os seus percursos de evolução, em várias situações sociais, económicas, de saúde, etc. Portanto, é muito importante que nós questionemos esta realidade, porque certamente que surgirão, como diz a mensagem do Bem Comigo, surgirão outras perguntas, surgirão outras dúvidas. E quanto mais se duvida, mais se procura. Quanto mais se procura, mais se encontra. Quanto mais se encontra, mais se conhece, mais se sabe. A evolução é feita disso. É feita da busca da sabedoria, da busca do conhecimento. Então, vamos ponderar porque é que a nossa vida é o que é. Porque é que as dificuldades são o que são. Porque é que as dores acontecem em determinados momentos da nossa vida, ou desde o início da vida. Iremos encontrar seguramente respostas numa continuidade de vida que se perde na noite dos tempos e que só Deus sabe quando começou. Nós poderemos um dia visualizar a nossa infância enquanto espíritos. Mas neste momento, mais vale não a visualizar, porque seríamos capazes de ter grandes surpresas e de avivar grandes sofrimentos. Como é que podemos, agora relativamente às questões, em termos de crianças, como é que poderemos explicar quando nos questionados o que é a reencarnação ou o que é o ressuscitar? É claro que as crianças ainda não estão com conhecimentos suficientes para discernir sobre determinadas coisas. Mas
às vezes enganamos profundamente. Eu recordo-me que teve uma ocasião, à entrada do meu gabinete, uma mãe com uma criança, 5 anos provavelmente, não teria mais, quase não chegava à mesa, que a mãe dizia que queria falar comigo. E eu disse, sim senhor, a criança entrou e ela mandou que a mãe saísse. 5 anos, mandou disse à mãe para sair, que queria falar sozinha. E a mãe deixou, ela sentou-se e a miúda perguntou, então a minha avó, que já morreu, pode ser a minha mana que nasceu há pouco tempo? E eu disse, pode, mas porquê é que tu perguntas isso? É que eu ouvi o senhor falar numa palestra que podia ser, de maneira que falei à minha mãe disse que deixa lá isso, que isso é uma tola e tal, e eu queria saber. Abriu a porta, abriu a porta e chamou a mãe, anda cá. Afinal, vês, porque eu te dizia que é verdade, que a mana pode ser a avó que já morreu. Às vezes a gente pensa que as crianças não têm discernimento sobre determinadas coisas, mas as crianças são espíritos, que já têm determinada evolução, e nos tempos que correm, já vêm com os olhos bem abertos, já vêm com muitos conhecimentos, e que nesta idade, até aos 7, 8 anos, se manifestam muitas vezes com uma realidade depois. A caminho da adolescência, muitas vezes se esbatem, muitas vezes se perdem. Mas hoje, quando falamos com uma criança, não é a mesma coisa como falávamos há 30 ou 40 ou 50 anos atrás. Que é preciso esperar o tempo, ver o desenvolvimento intelectual, etc., para podermos explicar algumas coisas que fugiam digamos assim, ao habitual. E fugiam ao habitual porque era assim que aprendiam na catequese, porque era assim que aprendiam em casa, nas escolas, que essa coisa era tudo uma teoria, que nasce, vive-se, morre-se e o resto acabou, não há mais nada. Hoje já a coisa não é bem assim, até porque mesmo filmes para crianças, mesmo filmes de desenhos animados, já começam a falar nessas questões e elas já abrem bem os ouvidos e percebem. Nós é que não fomos assim habituados de crianças e pensamos que os tempos são os mesmos e que então é como nós na altura não percebíamos, que não nos explicavam também naquilo que aprendíamos na igreja, também que agora é a mesma coisa, quando não é. Hoje está muito mais abertura das crianças a estes conhecimentos. Vamos agora então, na sequência do nosso Evangelho, fazer a nossa radiação para as famílias, para aqueles que, certamente, à mesma hora que nós fazem também o Evangelho no seu lar, mas principalmente para fazermos aqui uma malha de ajuda, de auxílio, que os nossos irmãos, seguramente, as famílias socorristas do Cristo, não deixarão de ajudar a fazer para que haja alguma paz e alguma harmonia. Vamos pedir ao Senhor que fortaleça o Espírito, que nos ajude a emitir os nossos pensamentos de paz, de luz, de amor, para que estes fluidos, canalizados pelo pensamento, possam ser levados às suas falanges, até essas famílias mais carenciadas, com mais problemas, com mais dores. E esta noite, quem sabe, abrandar um pouco esse estado de espírito. Toma a nossa oferta, Jesus. Página 29. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, Aurora que despojou
a terra inteira. Venha em nosso socorro sem demora. Vem trazer mais esperança a todos nós. Ensina-nos a não calar a voz. Ajuda os homens fracos a encontrar a paz. Acorda os que esqueceram teu Jesus. Vem dar-nos mais conforto à nossa cruz. E faz do nosso mundo um mundo E chegamos ao fim deste pequeno convívio, mas não quer dizer que chegue o vosso. Podem continuar ainda em diálogo por alguns minutos. Muita paz, que Deus a todos abençoe e até à próxima semana, se Deus quiser.